2025 promete ser um marco para o empreendedorismo. O ano chegou reformulando a maneira de pensar e construir negócios. Porém, o cenário inovador também traz desafios significativos. Se adaptar é a chave do sucesso. Quem já empreende ou quer abrir um negócio vai precisar se ajustar rapidamente às mudanças que estão previstas por analistas para se manter sempre à frente da concorrência. Mais um ano de diversas possibilidades e questionamentos para quem quer empreender. Qual é o melhor método para poder garantir que o produto que a gente foi lá e montou com todo carinho consiga chegar com a melhor forma dentro do nosso cliente? Voar alto é o objetivo de todos, mas os obstáculos aparecem e precisam ser vencidos. Desenvolver empresas, né? Para que ela faça uma expansão segura, multiplicar esse sucesso dessa empresa e realizar o sonho desse empresário de crescer e se multiplicar em várias regiões do país. Empreendedorismo, desafio para muitos brasileiros. O desafio, normalmente, que nós sugerimos é que ele parta de uma visão de mercado, né? Compreender muito bem o setor que essa pessoa deseja empreender. A busca por novas oportunidades de negócios no país tem se intensificado, mas o cenário ainda é marcado com uma sombra que assusta muitas pessoas. O ano de 2025 considera como um dos anos mais desafiadores entre os últimos 4, 5 anos. E a grande sombra que assola os brasileiros é a taxa de juros. A taxa de juros que já está elevada deve subir ainda mais e a inflação que está alta deve continuar mais alta por mais tempo. Isso dificulta o empreendedor a abrir seu negócio, já que os juros, quando fica caro para emprestar um dinheiro para você abrir seu negócio, fica caro e fica até às vezes inviável de você abrir um negócio. Então a sombra do empreendedor brasileiro, que já acompanha há muitos anos e essa sombra está cada vez maior, é os juros. Para quem quer ingressar no mundo do empreendedorismo em 2025, é fundamental mapear os objetivos e entender o que realmente se almeja com o negócio. O brasileiro ele é naturalmente muito animado, né? É o nosso perfil comportamental. Somos pessoas que gostamos de desafios, gostamos de iniciar novos projetos e muitas vezes a gente peca nesse planejamento. Às vezes uma habilidade natural para fazer algo, mas não organiza financeiramente a empresa, não organiza os pontos, um planejamento de onde você quer chegar ano após ano, com relação a faturamento, com relação a despesas, com relação à parte fiscal. E sempre que você descontrola essa parte muito estratégica, que é a saúde financeira da empresa, muitas vezes você tem um excelente produto, porém você peca ali nessa questão financeira, na questão da organização contábil e acaba que seu negócio pode dar errado. Segundo Fábio Kriegner, gerente de competitividade do Sebrae, o caminho é estudar o mercado antes de qualquer tomada de decisão. Sair da visão do que eu desejo fazer, mas sim do que o mercado necessita. E ele parte de uma visão mais ampla, global, das tendências de consumo. Isso pode parecer meio distante da realidade de um pequeno empreendedor, mas ele, de fato, ele precisa avaliar se o produto que ele quer trabalhar ele tem uma tendência de crescimento ou de decréscimo do seu consumo. Como é que está a penetração das vendas online, da importação. Então, ele tem que compreender o setor como um todo para, a partir disso, ele montar o posicionamento do seu negócio. De acordo com dados do Sebrae, com informações da Receita Federal, o Brasil registrou em 2024 mais de 3 milhões de empresas. Desse total, aproximadamente 96% são de pequenos negócios, o que inclui microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Nós tivemos um recorde histórico de abertura de novos negócios no ano de 2024. Foi um ano extremamente positivo, né? Teve um saldo aí e a gente percebe muito pela uma mudança de comportamento, né? A própria pandemia alavancou os negócios digitais e uma visão também de negócios locais, de compra dos produtos locais. Isso estimularam muitos negócios, né? Quando a gente olha para a abertura de novos negócios, por exemplo, de serviços de distribuição vinculados às plataformas de e-commerce, foi um crescimento muito grande. Foi um dos negócios que mais se abriu e que ele segue uma tendência muito grande, né? Então a gente percebe que essas duas vertentes, elas foram importantes para esse negócio.
A gente tem visto um crescimento muito grande daqueles relacionados a consumo direto, que consequentemente eles têm uma baixa barreira de entrada, né, como cabeleireiro, vestuário. Tivemos um crescimento muito grande também, assim que são as áreas de comércio, assim como nas áreas de serviço. Então, por eles terem uma barreira muito baixa, a gente tem um grande número de empreendimentos competindo nesses negócios, e por isso que a gente sugere ter uma diferenciação muito clara. Quando a gente está entrando num negócio que já existem muitos, é saber muito bem qual é o teu nicho, qual é a tua diferenciação e como que tu vai competir, ou seja, o que vai ser diferente dos demais que já existem, né? E são perguntas simples, às vezes, né? Conversando com potenciais clientes já ajuda muito antes de empreender, né? Por isso que a gente comenta ir além da sua própria ideia e conversar com potenciais consumidores, né? Isso é extremamente importante, né? Avaliar esses elementos. Os setores que lideraram a abertura de empresas em outubro de 2024 são elas: serviços, com 61,9% do total, comércio, 22,6%, e indústria de transformação, com 7,7% do total. O serviço, ele sempre lidera esse ranking, principalmente porque os investimentos iniciais para a abertura de um negócio na área de serviço serem bem inferiores. Quando você fala de comércio, há toda a necessidade de adaptação de um imóvel e composição de estoques iniciais. Quando você fala de indústria, além da adaptação do imóvel, você tem que montar ali um pequeno parque fabril. Compra de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, ferramentas, às vezes veículos utilitários, tudo isso é necessário. Quando você pensa num serviço, por exemplo, o serviço de consultoria é um serviço que não demanda qualquer investimento em equipamento. É só o conhecimento já estocado, né, ou adquirido ao longo do tempo pelo prestador do serviço. Então, empreender na área de serviço é muito mais simples, muito mais barato, requer um investimento quase que zero. Tá? Então, isso, de alguma maneira, coloca serviços sempre à frente. Cristiano surfou uma onda que está em alta: a busca pela vida saudável. Então, é que o saudável, quando a gente começa a entrar nessa parte, você consegue abrir vários leques dentro do saudável, né? O que é saudável para você? Às vezes, para você, o saudável é você poder ter meia hora a mais no seu almoço para ler um livro, ou pelo menos ter alguma coisa prática ali para comer. Ou não, uma refeição que já vem mais balanceada em calorias, proteínas, carboidratos. Então, são várias, a gente percebeu que tem várias etapas aí dentro do saudável, né? Que é uma pergunta muito ampla. O que é saudável para você? Para mim, o saudável é dormir cedo, outro é dormir tarde, enfim. Não sei, vai de cada um. Mas a Naturalis sempre buscou trazer alimentos que forneçam a melhor parte dos nutrientes possíveis que a pessoa precisa ter num dia e um cardápio bem variado para que a pessoa possa ter mais tempo, mais saúde e, consequentemente, ela vai sentir todos os benefícios de uma alimentação saudável, que é mais energia, mais disposição, mais longevidade. De práticas sustentáveis a experiências gastronômicas virtuais, o empreendedorismo de alimentação está em constante evolução. O mercado de alimentação está maduro, está crescendo, representa hoje 10% do PIB, representa hoje um potencial de empregos diretos, mais de 1.800.000 empregos diretos, representa uma movimentação de mais de R$1 trilhão. É um mercado que está em crescimento. Este mercado e essas demandas comportam vários desafios. O desafio de um consumidor muito mais consciente, muito mais exigente, o desafio de soluções, especialidades e cuidado com a qualidade da alimentação que é ofertada. De olho neste ramo cada vez mais potente, Cristiano decidiu apostar todas as fichas. A ideia veio da própria rotina, junto com a esposa. A minha esposa, que começou a empresa, ela foi nutricionista. A nutricionista comentou com ela que uma empresa entraria em contato para poder fazer as refeições dela. Ela disse que não teria necessidade, já que ela gosta muito de cozinhar, ela mesma faria, já que ela queria buscar um cardápio mais diverso, assim, dentro de uma dieta. E ela começou a fazer ali um cardápio bem bacana. Uma amiga nossa provou, gostou bastante, ela começou a fazer para uma amiga, para outra. Na hora que viu o negócio tomou forma, ela já tinha um sonho do passado de fazer alguma coisa, de empreender de alguma forma. Então acho que isso veio no momento certo. Ela também sentiu os benefícios de ter uma alimentação saudável e o negócio começou a crescer, começou a tomar forma. Eu já fui ajudando da forma que eu podia na época, né? A minha formação é financeira, então eu venho no mercado totalmente diferente de fazer conta e a gente foi percebendo que o negócio foi dando certo.
E deu muito certo. O que era uma marmita para Maria Cândida e Cristiano virou uma empresa para atender toda a grande São Paulo. A gente começou em casa, num apartamento que ela morava, aqui perto inclusive, mas aí chegou uma hora que não tinha mais condição de estar dentro daquele apartamento, né? Até porque o cheiro de comida ali era surreal, os vizinhos queriam matar no bom sentido a gente, mas a gente sentiu que a gente tinha que dar um passo a mais de profissionalizar, trazer mais gente, estar num espaço só da empresa. Então a gente alugou um imóvel onde a gente poderia ter metade casa e metade empresa. Segundo dados da Brasil Food Trends, compartilhados pelo Sebrae, o mercado de alimentação saudável vem experimentando um crescimento médio de 12,3% ao ano. E de acordo com a Euromonitor Internacional, o setor de alimentos saudáveis deve crescer 27% no Brasil em 2025. A alimentação saudável virou, né, não só uma moda, né, mas também um hábito do consumidor brasileiro. O consumidor entendeu que não é só investir em saúde, né, em termos de não só na medicação, no plano de saúde, mas também cuidar de si mesmo e se alimentar melhor. Então o brasileiro vem passando por isso. Claro que mudanças de consumo foram muito importantes, entre elas a própria pandemia, que forçaram as pessoas a ficarem em casa e deixar não só de comer lá fora, né, como fast food, fazer sua própria alimentação e até mesmo ter tempo para pesquisar sobre o que é melhor para o seu próprio corpo. Então, ou seja, mesmo alimentando fora de casa, escolhendo, tendo escolhas mais saudáveis, ou até mesmo escolhendo seus próprios alimentos, comprando no supermercado, fazendo seu próprio alimento, independentemente do que seja, o brasileiro está escolhendo comer cada vez melhor, e quando eu falo melhor, cada vez mais saudável. E isso, a externalidade, ou seja, o efeito disso é positivo, porque ele vai cada vez menos ao médico, toma menos remédio e ele vive mais longe. E quando a gente fala, né, de um empreendedor que ele se cuida, faz atividade física, né, um empreendedor que se alimenta bem, ele tem a capacidade cognitiva boa, né, ele consegue ter raciocínio melhor, raciocínio lógico, ele consegue viver mais e consegue ter a vitalidade de acordar todo dia cedo, que o empreendedor brasileiro tem, de enfrentar seus desafios, né, de conseguir realmente trazer, motivar seus funcionários. Então o efeito disso não é só na saúde, no aspecto físico, mas também mental, psicológico. São vários estudos de faculdades renomadas que trazem esse efeito, esse paralelo entre a alimentação saudável, entre a psicologia, né, entre todos os efeitos que são positivos, que o empreendedor brasileiro deve adotar. Não só isso, mas também entre outras iniciativas. Então a alimentação saudável não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro ter adotado esse crescimento. E a gente fala aqui não só de food service, né, ou seja, alimentos fora de casa, dentro de casa, é uma tendência que veio para ficar e o brasileiro cada vez tendo uma consciência que aquilo que é melhor acaba sendo não só melhor para o bolso, né, mas também melhor para a sua saúde. Os números enchem os olhos, mas ainda empreender é um passo complicado para muitas pessoas. A frase "empreender no Brasil é difícil" ainda ecoa na cabeça da população. Mas para o gerente nacional de relacionamento com o cliente do Sebrae, tudo é possível, mesmo com o cenário instável da economia brasileira. A população que quer empreender, ela empreende com ou apesar ou independente do governo, né? A pessoa que tem, de fato, um espírito empreendedor, ele vai tirar a ideia dela da cabeça, passar para o papel, fazer um plano de negócio. Dada a viabilidade desse plano de negócio, não é mais um achismo, é uma constatação da viabilidade, a tendência é que ele vá à frente e implemente, concretize, tangibilize essa sua ideia de negócio. Mesmo independente do governo que esteja atuando. Isso é muito da característica, do perfil, do espírito do empreendedor. Tá? Mas é claro que quando a gente tem uma economia com perspectivas de crescimento, muitas vezes o empreendedor que está ali vacilando, ele aproveita para tirar a sua ideia da gaveta, o seu plano de negócio da gaveta, para implementá-los, né? A gente tem hoje aí um ambiente moderado, né? Não tem perspectivas muito positivas nem muito negativas, e isso não é nenhum impedimento para que o empreendedor vá à frente.